Os reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do teu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Não somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Pastor João já se encontra? Amém. Hoje não se... pedir que o Antônio venha fazer oração aqui, para nós passarmos a palavra já para o nosso irmão João. Aleluia. Graças a Deus. Saúde dos irmãos com gloriosa paz do Senhor. Colocar de pé. Fazer a oração, porque o irmão João já veio preparado, porque o Espírito Santo de Deus já preparou. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de misericórdia, Deus maravilhoso, Papai, entregamos tudo a Ti agora, Senhor Jesus, neste momento. Lançamos todo de Ti, Papai, toda a nossa ansiedade, Papai, todos os nossos problemas. Deus, viemos aqui nessa noite, Papai, para aprender mais da Tua palavra. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração nesta noite. Oh, Senhor, eu sei que o Senhor vai usar, Papai, conforme a Tua maneira, Papai, o Teu servo, esse canal nessa noite, Papai, que está aqui para trazer essa palavra para nós. Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui, Senhor, e aqueles ainda que está por chegar, que o Senhor abençoe com o Espírito Santo do Senhor, Pai. Traga eles, Papai, até a Tua casa, Senhor, nós Te louvamos e bendizemos, Pai. Nós Te pedimos nessa noite pela saúde de cada um. Derrama sobre nós, Papai, a Tua unção, Papai, para que nós possamos cada dia, Senhor, buscar de Ti força para nós vencer todas as dificuldades. Senhor, é a Tua presença na vida de cada um de nós, Senhor, que faz nos fortalecer a cada dia. Deus, abençoe este povo, abençoe essa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o Brasil, enfim, abençoa, Papai, todo mundo, cura a nossa terra, Senhor. Oh, Senhor, nós levantamos este clamor em favor, Papai, dessa nação, deste povo que Te adora em espírito e em verdade. Deus, eu Te glorifico e Te exalto em nome de Jesus. Fica com cada um de nós, não só agora, mas para o sempre. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos, paz do Senhor. Então vamos abrir nossa Bíblia, por favor. Qual é o livro que nós estamos estudando? Apocalipse. Então, pronto, vamos abrir lá no Apocalipse, né? Apocalipse.
semana passada, nós lemos o capítulo de número 13, e nós vamos ler de novo o capítulo 13. Capítulo 13, nós vamos ler os primeiros 10 versículos, ou 9. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como feridas de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar, a espada, necessária que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E amém. Podeis assentar aqueles que podem. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos. E hoje me acompanha o jovem Rafael. Lá, né? O convidei para vir hoje comigo, para a gente vir batendo um papo, né? A família não pôde vir hoje. E eu estou feliz por ver vários irmãos hoje aqui. Então, hoje nós vamos ver aí essa 8ª palestra sobre o anticristo, tá certo? Vamos tentar entender isso, então, de uma maneira bem salutar. Lá no capítulo 8 de Daniel, eu não quero aqui me deter para ler, porque já tem alguns versículos ali. Lá aparece 2 animais. Aparece um bode e um carneiro, lá, no capítulo de número 8. E esse bode e esse carneiro, aí, é o mesmo, ou são os mesmos animais que aparecem no capítulo de número 7, que nós já vimos aqui. O capítulo 7 aparece lá, então, o leão, que representa a Babilônia. Depois você tem o urso, que representa o medo persa. Você tem o leopardo, que representa a Grécia. E você tem um animal horrível lá, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que ele não sabe o que é. Lá. Mas na história a gente sabe que representa o governo, o Império Romano. Nós vimos isso aqui na semana passada. E aí você vai perceber que no Apocalipse, no capítulo de número 13 aqui, ele vê justamente esses reinos inverso. Então Daniel está olhando para frente, está vendo o governo romano, está vendo o governo medo persa, está vendo a Grécia e depois o Império Romano. A Babilônia, medo persa, Grécia e o governo romano. Quando João, lá no Apocalipse, está tendo a visão, ele vê justamente a história de onde ele está para trás. Está no capítulo 13 aqui, no verso de número 2. E a besta que vi, que é o animal horrível, lá, o último animal de Daniel, era semelhante ao leopardo, tinha pés de urso e boca ou um poder e a cabeça como de leão, ou dentes de leão. Está vendo? Então, só para a gente aprender,
os animais do capítulo de número 7 de Daniel, Daniel está vendo os reinos indo para frente na história. João vê para trás, né? E todos esses reinos, todos eles, desembocam justamente no Apocalipse, aqui nesse capítulo 13. O que é um animal que nós lemos aqui? O que significa um animal em Apocalipse? Reino, né, gente? Lembram disso? Animal é um reino. E o que é chifre? Reis. Está dizendo que esse animal aqui, ele tem 10 chifres. Portanto, o governo, esse animal que João está vendo, que é o último reino que ele está vendo, terá um aglomerado de 10 nações com ele. Ou 10 reis vão apoiar esse governo. E ele vai dizer o quê? Se é semelhante ao leopardo, pés de urso e boca de leão, ele quer dizer que todas as formas de governos mundiais que já houve no mundo estarão presentes, então, nesse último governo. Que governo é esse? Do Anticristo. E aí o capítulo 8, ele vai falar do bode e vai falar do carneiro. E o bode e o carneiro é o Medo Persa e a Grécia. Está vendo? Aqui ele identifica no capítulo 8. E aí a gente continue aí. Olha lá. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Medo Persa, está vendo? Olha lá, 8:20. Então o carneiro, no capítulo 8 de Daniel, representa o reino. Está vendo? O animal representa um reino. Medo Persa. Verso 21. E o bode peludo é o rei da Grécia. Quem era o rei da Grécia? Alexandre o Grande, gente. Está vendo? E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Agora observa que esse carneiro, esse bode, ele tem os chifres, mas ele tem um chifre que vai crescer mais do que os outros. Ele vai se destacar. Esse bode vai dar, olha lá, ó, cabeçada no carneiro, que foi a guerra entre o reino da Grécia com o reino do Medo Persa. E quem foi que venceu? A Grécia venceu o Medo Persa, né? Em 339. Então a Grécia passou a existir, o governo da Grécia passou a existir, e foi até 168, quando a Grécia foi vencida pelos romanos, e a Grécia então foi dividida nos 4 generais de Alexandre o Grande, né? Que nós já falamos aqui. Então lá ele tem uma ponta, um chifre que vai crescendo, crescendo, crescendo. E esse chifre, quem será esse chifre? Né? O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, os 4 generais, quebrou-se Alexandre o Grande, os 4 generais então sobem e então passa a reinar no mundo. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, que era a Grécia, mas não com a força dele, com a força de Alexandre o Grande. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Aquele chifrinho lá, está vendo? E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11. E se engrandeceu até contra o príncipe dos príncipes, ou príncipe dos exércitos. Então dá para entender que esse chifrinho, na história, ele poderia representar Alexandre o Grande, mas que ele era um tipo de quem? Do anticristo. Porque olha lá para você ver. Vai se engrandecer contra o exército do céu. Outro, embaixo. Engrandeceu até contra o príncipe do exército. Contra o príncipe chamado Jesus. Então o anticristo tem uma ideia de dominar o exército do céu. E se você entender exército do céu aí, está falando de anjo. Ou seja, ele vai, em outras palavras, querer que os anjos o adorem. E quando fala que ele se engrandeceu até contra o príncipe, ele vai opor-se a Jesus. A palavra anticristo, nós já aprendemos, daqui a pouco a gente fala de novo, que não é apenas ele querer derrotar Cristo abertamente, é ele querer imitar Cristo para sobrepor a Cristo. Semana passada nós falamos aqui das 9 imitações do anticristo.
com relação a Cristo. Né? Lá na grande tribulação, é lá para você ver. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, o governo do anticristo, isso já aconteceu na história, mas o governo do anticristo vai fazer isso. Ele vai ir para o templo, vai mandar fazer uma imagem dele no templo, ele vai se assentar no templo, querendo parecer Deus e ser adorado como Deus. Isso vai acontecer. Sacrifícios contínuos lá, é que ele vai cortar o sacrifício que era oferecido a Deus, e agora o sacrifício vai ser oferecido a ele. Essa é a lógica do governo do anticristo, ser adorado. Aí Daniel está meio confuso, e o anjo vai falar para ele, Gabriel vai falar para ele, que a profecia é para o fim dos tempos, está lá no verso 15, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Verso 17, veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então não é apenas um cumprimento lá na época histórica, essa profecia vai se cumprir lá no fim dos tempos. Quando? No Apocalipse. Quando o anticristo aparecer. Quando a igreja estiver arrebatada. Quando surgir aqui na terra o que nós chamamos o período da tribulação. É nesse tempo aqui que vai acontecer. Objetivos do anticristo. Olha lá, devorará toda a terra, pisará aos pés, farás em pedaços, cuidará em mudar a lei, magoará os santos do Altíssimo, fará prosperar o engano, jogará a verdade por terra, engrandecerá até o príncipe dos exércitos do céu, no caso Cristo, destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, sem compromisso, tranquilo, light, vivendo a vida de qualquer maneira. Isso aí eu tirei dos versículos do capítulo 7 e do capítulo 8, tá? Isso aí, ó, tem muito mais, eu coloquei esses aí, para a gente ter uma noção do que é que o anticristo vai fazer. 7 e 8 de Daniel. 7 e 8 de Daniel. Foi até bom você falar, né? A identidade do anticristo. Então vamos lá. 1 João 2,18 diz o seguinte, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Então, o que identifica que nós estamos vivendo a última hora? Está ali, ó. João está dizendo lá. O anticristo. Ou muito se tem feito anticristo. Muitos têm propagado, na realidade, uma religião a partir de si. Porque a ideia ali do contexto todo é esse. E o que é que caracteriza o espírito do anticristo na primeira carta de João? Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne e sangue. Este é o espírito do anticristo. Então, todas as pessoas que negam Cristo, que negam o sacrifício de Cristo, que negam que Ele é o único Salvador, que tem outro meio de você ser salvo, é o espírito do anticristo. Agora, eu queria que você atentasse para aquele detalhe ali. João está dizendo que nós estamos vivendo na última hora, não é? Olha lá. Tá bom, vamos fazer uma reflexão aqui. Se é a última hora, que ano foi que a primeira carta de João foi escrita? No ano 90. Mas se a gente voltar um pouquinho, Jesus, ele viveu nessa terra até o ano 29. Até o ano 29. Ele nasceu 4 anos antes de zerar o calendário. Mais 29, 33 anos e meio, mais ou menos aí. Ele morreu e foi assunto ao céu no ano 29. E aí, a carta aos Hebreus vai interpretar uma coisa interessante para nós. E vai interpretar e nos dar uma explicação do que foi perguntado pelos discípulos a Jesus no capítulo 24, no verso 2 e 3, lá de Mateus. Eles estavam olhando o templo e os discípulos, então, perguntam para Jesus, Senhor, quando serão estas coisas? Jesus estava dizendo que o templo seria destruído. E foi destruído no ano 70.
Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então observa, da tua vinda e do fim do mundo. Eles estão perguntando. A pergunta para nós é a seguinte: os sinais sobre a vinda de Jesus já se cumpriram, pastor João? Já. Terremoto, maremoto, rumores de guerra, pestes, fomes, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Sempre houve. Tem intensificado? Tem. Agora, que sinal haverá do fim do mundo? O problema de muita gente é que está esperando o fim vir. Nós estamos esperando começar o fim. É quando Jesus arrebatar a igreja que o fim vai começar. Não, meus irmãos, o fim já começou, ó. Biblicamente falando. Mesmo, pastor João? Já começou. E eu gostaria de mostrar isso para vocês agora. Hebreus capítulo de número 1, verso de número 1. Vou mostrar. E vou mais ainda, viu? Vou mostrar para vocês o dia que Jesus vai arrebatar a igreja. Vou mostrar para vocês, está na Bíblia. Não é eu não. E vou mostrar a hora que ele vai voltar ainda. Está na Bíblia. Que é esse, pastor João? Vou mostrar hoje para vocês. Preparem aí que a revelação é forte. Né? Hebreus 1:1 diz o quê? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, falou de muitas maneiras, depende da versão, né? Falou de muitas maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Para aí. Então, quando que começou o fim? A partir de Jesus. Quando Jesus chegou nessa terra, começou o seu ministério, foi batizado e começou o seu ministério, Deus começou a falar com a humanidade através de Jesus. E Jesus é a última oportunidade graciosa do homem em cima dessa terra. Então o fim começou com o anúncio da graça de Deus em Jesus. A porta das ovelhas, a porta estreita, a porta da salvação, o caminho, a verdade e a vida. Então o fim começou quando Jesus veio aqui. No ano 29 morreu, ressuscitou e foi. Beleza. Então eu entendi que o fim começou lá. Tá. A gente chega mais um pouquinho para frente. Quando foi que foi escrito Hebreus? Mais ou menos aí no ano 60, entre 60 e 70. Aí o autor dos Hebreus, possivelmente Paulo, está dizendo sobre Jesus. Né? Anos 60 e 70, nesses últimos dias. Nos falou pelo Filho. Agora observa, mais 20 anos depois, no ano 90, nós tem 1 João, e 1 João vai escrever, filhinho, já é a última hora. Tá, 2020. Se no ano 90 era a última hora, e 2020, o que é então? Último o quê? Milésimo de segundo? Percebe a lógica da coisa, gente? A gente não a Bíblia não está escrita só para a gente olhar lá e passar o olho. Ela está escrita para a gente entender o que Deus está falando com a gente. Né? Então, tá. Pastor João, tudo bem então. Eu entendi que o fim já começou e nós estamos vivendo os milésimos de segundos restantes da igreja na terra, porque a última hora foi no ano 90. Então Jesus pode voltar a qualquer momento, sim ou não? Sim. Aí a Bíblia vai trabalhar agora um item, que é o item da vigilância. Aí você vai ver que a Bíblia agora vai falar sobre isso. E aí ela vai falar o dia que Jesus vai voltar. Por favor, Hebreus capítulo de número 3 aí. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Verso 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. A palavra hoje aí na Bíblia de vocês, está com H maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Por que maiúsculo, pastor João? Porque esse hoje aí não é um dia de 24 horas. Esse hoje aí é um tempo indefinido. Percebe?
chamado na Bíblia, e aqui em Hebreus, chamado o tempo da oportunidade. Do dia que Jesus pisou em cima dessa terra, esse hoje começou. Perceberam? Então, todos os dias da vida é hoje, é tempo de oportunidade. Quando Jesus arrebatar a igreja, acabou. Então, dentro desse fim, desses milésimos de segundos restantes aí, nós estamos vivendo aí o tempo da oportunidade. Então, exemplo, se você sai para trabalhar, Jesus vai voltar que dia? Daqui uma semana, Jesus vai voltar que dia? Hoje. Daqui um mês, Jesus vai voltar que dia? Hoje. Daqui um ano, Jesus vai voltar que dia? Hoje. Estão entendendo? Então nós aprendemos que dia que Jesus vai voltar, sim ou não? Que dia que Jesus vai voltar, igreja? 1, 2, 3. Daqui a pouco eu falo por que disso. Tá certo. Então nós aprendemos o dia que Jesus vai voltar. Nós não estamos marcando quinta-feira de 2021 do mês de abril. Não estamos fazendo isso. Nós estamos olhando para a Bíblia e deixando a Bíblia responder para nós. A Bíblia que marca o dia. Está aqui, hoje. Agora nós também sabemos da hora que ele vai voltar. A Bíblia fala. Eu quero saber, pastor João. Abre aí. Mateus, capítulo de número 25. E para lembrar vocês, Mateus fica no Novo Testamento, tá bom? Mateus, capítulo de número 25. Olha para você ver aí, o verso de número 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Meia-noite. Então, a Bíblia fala que Jesus vai voltar meia-noite. Por que meia-noite, pastor João? Que horas que termina o dia, gente? Meia-noite. E que horas que começa o outro dia, gente? Meia-noite. Então, meia-noite aqui é o quê? É uma metáfora. Ele está dizendo o seguinte: quando Jesus voltar, vai terminar um dia. O dia da espera, da expectativa, da luta, da vigilância. Da igreja militante, lutando, chorosa, aqui. E vai começar um novo dia, a festa das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo e da igreja. Viu a lógica da coisa? É isso. Tá, pastor João? Então eu aprendi que ele vai voltar hoje, que não é um período de tempo determinado, é um período de tempo indefinido. Qualquer hora é hoje, qualquer dia é hoje. Então, o que caracteriza para nós isso, meus irmãos? Caracteriza o quê? Que nós devemos ficar em vigilância. Nós precisamos andar com as antenas ligadas, as anteninhas aí, porque ele pode voltar a qualquer momento. Então, vai aqui para nós, olha aqui. Quando você sai para trabalhar, você está saindo para trabalhar, eu estou indo trabalhar, despede da esposa, despede dos filhos, fala assim, estou indo trabalhar e Jesus está voltando hoje, nós nos encontraremos lá na glória. Você vai fazer uma viagem para um outro lugar e você vai fazer a viagem, já faz a oração, Jesus está voltando hoje. Você levanta cedo da sua cama e na hora que você, não sei se você tem costume de fazer sua oração, né, logo que você levanta, se você o faz, você já agradece, Senhor, obrigado, porque o Senhor está voltando hoje. Você vai fazer a oração no almoço, você fala, Jesus, muito obrigado por esse almoço, porque hoje é o último, porque o Senhor está voltando hoje. Você vai tomar banho e vai falar, Senhor, eu estou tomando esse último banho, obrigado, porque o Senhor está voltando. Você vai usar seu celular, vai usar a televisão, vai usar o notebook, e você vai usar ele com coerência e santificação, porque Jesus está voltando. Você vai negociar e você vai negociar, falar o seguinte, eu estou negociando, Jesus, e talvez será o meu último negócio aqui na terra, porque o Senhor está voltando hoje. É vigilância, meu irmão. O problema é que a igreja não acordou para isso.
Mas essa é a tônica bíblica, que você ande sabendo que Jesus está voltando hoje. É isso. Aí a gente esquece e começa a olhar para um lado, ouvir coisas, desejar coisas, mas a palavra continua dizendo: Jesus vai voltar hoje, rapaz, cuidado. É isso. Amém? Pois é. O que caracteriza então que a gente entende que o anticristo está para aparecer aí? Olha lá, ó. O espírito dele está no mundo. O mundo se tem feito anticristo, por isso que já é a última hora. Em 90 antes de Cristo, ou desculpe, 90 da era cristã. Pensa um trem desse. Capítulo de número 4, verso 3 de 1 João. Do qual já ouviste que há no mundo, ou que há de vir, e eis que já está no mundo. Quem é esse aí? O espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo. Quem é o espírito do anticristo, pastor João? Duas coisas. Primeiro é Satanás, é o dragão. Isso aí a gente sabe. Mas é aquele espírito que é implantado no mundo, ou seja, aquele tipo de sistema que governa o mundo. Existe um sistema que governa o mundo, pastor João? Existe. Governa a educação, governa a política partidária, econômica, governa as famílias, governa a educação, governa o mundo fashion, governa os negócios, vai governando tudo, é o sistema. Que é divorciado de Deus, controlado pelo diabo, e que odeia Cristo, e que odeia todos aqueles que estão em Cristo. João capítulo 15, e que Paulo vai dizer isso no capítulo 12, verso 2, e, meus irmãos, não conformeis com o mundo. O mundo ali é o sistema, é o esquema, a palavra lá é esquema, traduzido por padrão, modelo e molde. Não tome esse modelo. É um sistema que existe. A linguagem, existe uma linguagem desse sistema pairando no mundo. E o pior de tudo, que os crentes sabem que a Bíblia nos dá um padrão de linguagem. Qual é o padrão de linguagem, pastor João? Tudo que sair da vossa boca seja para a vossa edificação. Então, palavras que saem da nossa boca, que não são para construir o outro, não é de Deus, é do sistema. Está vendo? Que coisa, hein? Então, o diabo dá um sistema no mundo, até de linguagem, para as pessoas poderem falarem e fazer as coisas acontecer a partir dele, e a Bíblia dá um outro sistema, dá um outro modelo, dá um outro padrão de linguagem para nós. Mas muitas vezes nosso coração está tão cheio do sistema, que a boca fala, o coração está cheio, e aí só sai coisa do mundo. A identidade do anticristo. Segundo aos Tessalonicenses 2:3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então são três coisas ali. Olha, vem a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso aí é o anticristo, está vendo? Então ele é apóstata, ele é o homem do pecado, vive para pecar, e ele é um homem da perdição. Verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, no presente e no futuro, né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pastor João, isso não aconteceu ainda. Não, isso vai acontecer na grande tribulação, mas isso já tem vislumbre aqui, já tem vislumbre. Aquele filme Megido, eu falei para vocês aqui dele, não já? Megido, assistam ele lá, chama Megido, escreve Megido, a gente fala Megido. Lá na igreja sede, na livraria tem ele para locar, mas você acha aí nas redes sociais, no YouTube, você acha ele, tá? Megido, dá uma olhadinha nesse texto lá para você ver, é a carreira do anticristo. Não vou contar o filme não, por favor, quem tem problemas emocionais, criança, não assista à noite, tá? Não assista à noite, que é perigoso você acordar de noite, sair correndo, entendeu? Pular na cama dos seus pais, gritando, dizendo, me socorre que o bicho quer me pegar, né? Então não assista de noite, tá? Assista de dia, tá certo?
Apostasia significa o quê, pastor João? Rebelião. Então, é um espírito de rebelião. O que é mais? O homem do pecado. Olha lá, ou o homem da iniquidade. A palavra lá naquele texto lá, que nós lemos agora, a palavra lá é anomia. E o que é a palavra anomia? A, prefixo negativo, não, nomos, lei, não lei. Essa palavra é a mesma que aparece em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade lá no texto? Por se multiplicar a quebra dos princípios. O amor de muito vai se esfriar. Se você convive com pessoas num lugar onde todo mundo quebra os princípios, você vai dessensibilizando, achando que aquilo é normal. Daqui a pouco não tem mais o mesmo peso. E é isso que ele está dizendo. E o diabo está com esse princípio implantado no mundo. Aonde que está, pastor João? Principalmente na educação. A educação está assim. A comunicação está desse jeito. A política, de uma forma geral, está desse jeito. Implantando esse sistema terrível que está aqui, ó. Recentemente, o ano passado, a guerra que foi a questão dessa teoria de gênero, né? Foi terrível. Sangue de Jesus tem poder. Então, olha lá, ó, a condição de quem vive de modo contrário à lei. E é isso que está acontecendo. No nosso país, você pode ter na certeza, a igreja pode ser forte do jeito que for no Brasil, mas que ela vai confrontar-se com uma guerra espiritual, com um sistema e com pessoas que estarão quebrando a lei e lutando para implantar isso aqui no Brasil. Você pode ter na certeza. Pode preparar, não vai ficar bom não, vai ficar pior. Filho da perdição, aquele que está destinado a ser destruído, e vai ser destruído, não deixar de existir, destruído no sentido de tirar o poder dele e jogar ele no inferno, o qual se opõe, oposição contrastante como estilo de vida. Então, esse espírito do anticristo, a ideia dele é uma ideia contrária a Deus, contrária a Cristo, contrária ao Espírito Santo, contrária à igreja, contrária à luz. Está no mundo, lutando. E quando o anticristo chegar, isso vai ser potencializado muito mais. A igreja, graças a Deus, não vai estar aqui no mundo, né? O mistério da injustiça opera. Está lá no capítulo 2, verso 7. O mistério da injustiça já opera. Tem texto que fala assim, já opera. A palavra opera lá é energia do grego, está vendo? Ou energeia, que é, em outras palavras, a energização. Então, o que ele quer dizer com isso, pastor? Quer dizer o seguinte, que se o mistério da injustiça já opera no mundo, existe uma energia espiritual que energiza esse sistema e que influencia as pessoas desse sistema. Por isso, o Efésios, capítulo de número 2, fala assim lá, outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está vendo lá? Então, olha a palavra lá, do espírito que agora opera. A palavra opera lá é energia. Isso quer dizer que no mundo, o sistema tem uma energia. Quer ver mais? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer o quê? Que todo o ato de desobediência está energizado pela ação satânica. Viu? Até para crente, pastor João? Até para crente. E eu fico muito preocupado com isso. Eu já falei isso aqui na semana passada, eu vou falar de novo. Eu fico preocupado, sabe por quê? Porque quando você pega uma pessoa que ela está viciada em crack, em álcool, tabaco, cocaína, heroína, isso está na corrente sanguínea, está lá dentro do metabolismo, então vamos fazer uma limpeza, aí faz uma limpeza, leva para o spa, tal, depois a pessoa volta de novo. Mas as pessoas falam que é difícil a pessoa abandonar por causa da química que está lá dentro. Tá, mas aí vem a grande questão do outro lado. Mas você viu alguém viciado em mentir? Eu já.
Alguém viciado em falar mal dos outros? Também já. Alguém viciado em comer? Alguém viciado em roubar? Que isso, pastor? Tem gente que é viciada em roubar. E você já viu alguém viciado em jogo? Ele vende até o sapato. Vende até o botijão de gás. Agora eu pergunto, tem alguma coisa química dentro dele? Ele ingeriu alguma coisa química? Não. E por que essas coisas dominam ele? Como é que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem poder de decisão, tem razão, consciência e vontade, ele pode decidir, como é que um cigarrinho daquele, que não pensa, que não sente, que não decide, um trenzinho daquele domina, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? A gente não pensa nisso. Não é só uma questão de saúde, irmão. Existe um poder de energia, existe um poder que domina as pessoas através disso. Porque se fosse só essa questão, não tivesse essa ação maligna, as pessoas muito bem tomavam um remédio e pronto, acabou. Estavam libertas. Mas não é isso. Existe um poder demoníaco que energiza as pessoas. É por isso que elas não dão conta de largar. E olha que eu não falei aqui do que mais as pessoas falam, né? Viciada em sexo, né? Tem muita gente viciada em sexo. Pornografia. Deus me livre, misericórdia. Então existe esse mundo maligno. É o espírito do anticristo, gente, que está no mundo aí. Olha lá, ó. Eficácia de Satanás. Esse homem de pecado vem segundo a eficácia de Satanás. Eficácia lá é a mesma tradução. Energia. Vem segundo a energia de Satanás. Olha lá, está no verso 9. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha lá, ó. A palavra poder é dínamos, ou dunamis, a palavra sinais é semeion, e a palavra prodígios é teras do grego. Essas três palavras aí, olha lá, ó, uma é a ação do Espírito Santo, a outra é a ação de Jesus, e a outra é a ação do Pai. Você sabia disso, gente? Poder do Espírito, sinais, Jesus fazia, e prodígios. O Pai operava os prodígios. Então, na realidade, esse anticristo vai vir com todo o poder, com todo o sinal e prodígio de mentira lá, ó. Vai imitar o poder do Espírito Santo, vai imitar o poder de Jesus e vai imitar o poder do Pai. Agora, pasmem vocês, a palavra energeia, ela só é aplicada a dois seres na Bíblia. Pai, o Pai quando ele opera agindo nas pessoas, Filipenses 2,13, quando diz lá, porque Deus é o que opera tanto o querer em vós como o realizar. A palavra opera lá é energia. Então ele dá uma energia para a pessoa querer as coisas e ele dá energia para as pessoas fazerem as coisas. Deus é que faz isso. É o Deus Pai. Agora, quando é aplicada para o outro ser, é Satanás. O outro ser que age com essa energia é o próprio poder maligno. Então está lá. O Espírito Santo dá poder, mas olha lá, ó, Jesus faz os milagres, o semeion. Então, todos os milagres de Jesus, que é citado em Mateus, Marcos, Lucas e João, eram semeion, eram sinais, milagres. Por isso que por isso que o Evangelho de João, no capítulo de número 20, verso 30 e 31, diz assim, ó, Jesus, pois, operou muitos outros sinais, que são milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crente tenhais vida no seu nome. Então a palavra semeion, que é traduzida por sinal no Evangelho de João, não objetiva salvar a pessoa. A palavra lá sinal, quando Jesus fazia o milagre, o objetivo era atrair a atenção das pessoas para Jesus, eles olhassem para Jesus e vissem Jesus como o Filho de Deus, e crendo nele como Filho de Deus, recebesse a salvação dele. Então o milagre não salva, o milagre é o meio para atingir a finalidade, que é a salvação. E o diabo vai fazer isso, ele já está fazendo isso no mundo? Já, mas ele vai fazer isso durante a grande tribulação. Todo o engano da injustiça, está lá no verso 10 de Tessalonicenses. Engano e injustiça. A palavra adiquia,
é não, e dik, direito, que vem da questão jurídica, tá bom? Eu coloquei ali embaixo, ó, a combinação dessas duas palavras é concebida aqui como um poder ativo e agressivo, ou seja, a ideia é que o anticristo vai criar novas leis, legislando em cima de novas leis para favorecer a injustiça. A ideia é essa. Todo o engano da injustiça. Mas nós estamos vendo isso aqui, está acontecendo aqui no Brasil. Está aqui, ó, Câmara dos Deputados, Senado e o Superior Tribunal Federal, legislando em cima da causa própria e de interesses escusos. Está bem aí, ó, debaixo do nosso nariz. Quem está agindo neles? Satanás, espírito do anticristo, está lá. Esse poder demoníaco usa a Bíblia, mas nega. Está usando a Bíblia, mas está negando. Como é que é isso? Vamos lá? Segundo aos Coríntios 4:2 diz assim, ó, antes, Paulo dizendo, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quando ele diz lá, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, Paulo está combatendo os hereges que estavam lá em Corinto, negando a fé em Cristo, negando que a salvação era só através de Cristo, negando a cruz de Cristo. E aí ele está dizendo, nós não andamos aí falsificando a palavra como vocês, os demais. A palavra falsificando ali é a palavra dolo, do grego, e essa palavra no direito, por exemplo, você estuda lá no direito, é dolo, crime doloso, é o crime inafiançável, é o crime premeditado. Então ele está dizendo, nós não andamos aí pregando a palavra, torcendo a palavra premeditadamente para atrair vocês, não, de maneira alguma. A palavra dolo lá significa o quê? Olha lá, ó, pegar com isca. Nesse texto significa pegar com isca. Aí a gente diz o seguinte, você pega uma isca bem bonita, colorida, coloca num anzol e joga na água. E você puxa, e o peixe olha aquele negócio bonito e vai lá e crau, e pega e é iscado. A gente pergunta então, o peixe morre por onde, gente? Não é isso que a gente fala? Pois é, ele morre atraído pela boniteza da isca, portanto ele morre pela concupiscência dos olhos. Eva caiu olhando para onde? Para a árvore. Viu? Ele torce a visão das pessoas, torcendo a palavra, faz as pessoas verem uma coisa que não é a realidade. O diabo tem essa estrutura, quando ele torce a palavra. Tá, e vou dizer mais aqui, logo que nós estamos numa igreja aí do Ministério de Anápolis, como eu sou pastor da igreja do Ministério de Anápolis, eu vou falar, né? É inadmissível o que acontece em cima de púlpitos de algumas igrejas. E se tiver em cima de um das nós temos o nosso pastor para falar. Mas eu sou assim, eu não tenho um papa na língua, eu falo mesmo. Porque a gente vê pessoas em cima do púlpito pregando um evangelho espúrio, facilitando o evangelho, torcendo a palavra para agradar A, B e C, usando uma linguagem jovial, mas a linguagem jovial é uma linguagem promíscua, adulterada do mundo, não fala a verdade do evangelho. E tem muitos aí, uns pregadores aí de calcinha a vácuo. A calça tão acochada que parece que para ele entrar dentro daquela calça lá, eu vou te falar, viu? E para arrancar ela do corpo? Tem que chamar uns 3 para arrancar ela. E aí usam umas camisetinhas acochadinhas, corpinho todo bíceps em cima do púlpito. Eu lá quero saber de pregador bonito, rapaz. Eu quero saber se a mensagem é poderosa para libertar a vida daqueles que estão escravos do pecado. É isso que eu quero saber. Mas está desse jeito, está difícil demais, irmãos. E vou dizer mais, viu? Eu pego minha Bíblia, põe debaixo do braço e vou embora. Não fico. E não estou nem aí. Se achar ruim, acha. Se não achar, converte. Pronto. Segundo Coríntios 4, 3 e 4 diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Agora, olha aí agora, o verso de número 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é a intenção então desse Espírito, pastor João? É fazer com que as pessoas não enxerguem Cristo como Cristo é.
a glória dele, a pujança de Cristo, o valor do sangue dele, da cruz dele, da morte dele, da ressurreição dele, do ensino dele, do exemplo de vida dele, da pregação dele. Esconde, mina isso, coloca Cristo comparado com outras coisas. E aí, eu acho lindo aquele Hebreus capítulo de número 7, verso 16, dizendo que nós temos um sumo sacerdote que penetrou nos céus, e lá conclui dizendo o seguinte: e foi feito mais sublime do que o próprio céu. Olha que coisa fantástica, mais sublime do que o próprio céu. Entenderam? Então a intenção do inimigo é fazer você perder a sua fé, o seu olhar em Cristo, é não ver Cristo como Cristo é. E é isso que ele faz no mundo, por isso que as pessoas não enxergam, por isso que muita gente não aceita Jesus, não entende. Aí eu vou, capítulo 13 de Mateus, lá fala de 4 tipos de solos. O semeador saiu a semear a semente, e uma parte caiu na beira do caminho. E aí Jesus vai interpretar: quem semeia a semente? O Filho do Homem. Quem é a semente? A palavra de Deus. E ela foi caída na beira do caminho. Aí ele fala assim: as aves que vieram e comeram, é que antes da mensagem nascer no coração do homem, o diabo vai lá e arranca a palavra do coração do homem. Foi semeada, mas ele arrancou. Está aí, ó. Está aí. Percebe a lógica disso? Ele está agindo? Está. É por isso que nós devemos de manhã ouvir Bíblia, no café da manhã Bíblia, no almoço Bíblia, de tarde Bíblia, na janta Bíblia, de noite Bíblia, dormir com Bíblia, acordar com Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para nos limpar e nos salvar, gente. É isso. Esse poder demoníaco também está presente nos homens sem Cristo. Olha lá, ó. Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repousos e não achando, diz: tornarei para a minha antiga casa, de onde saí, e chegando acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ele está falando para uma geração da sua época. Ele está falando para os líderes religiosos. Jesus foi lá, pregou para eles, o Espírito Santo desceu. Esse texto é correlato de Mateus capítulo 11, verso 28. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegada a vós o reino dos céus. Ele está dizendo: o reino chegou, o domínio chegou, e eu estou aqui para expulsar o demônio de vocês, e eu estou expulsando. Agora é o seguinte: o demônio saiu de vocês, agora vocês têm que tomar cuidado, senão ele volta. E qual é a condição para ele voltar? Ele está dizendo: ó, o espírito imundo sai do homem, e ele fica andando em lugares desertos, e lá um dia ele fala assim: rapaz, vou dar uma passeada lá, para ver se tem jeito de eu entrar lá de novo. Aí chega lá e acha a casa varrida e adornada. O que é isso? Varrida, limpa. A ideia aqui não é porque está limpo para Deus, a ideia é que o demônio saiu e deixou a casa varrida e adornada para outro, que no caso é o Espírito Santo. E o que esse crente tem que fazer? Encher a vida dele do Evangelho. Mas aí quando ele chega lá de volta, não acha a casa de varrida e adornada do mesmo jeito. E ele então, como não tem Evangelho, não tem o Espírito Santo, ele vai e leva outros 7 com ele. Essa é a lógica. Então, quando a gente aceita Jesus, não é apenas aceitar Jesus que vai nos garantir o céu. A Bíblia não fala para nós que a salvação é automática. Bati o carimbo, pronto, estou pronto. O resto é resto. Não! A salvação é vivida dia após dia e é desenvolvida. Você tem que trazer as coisas do céu para a sua vida, encher a sua vida das coisas de Deus. Aí o mundo olha, aí você é diferente. O diabo olha, você é diferente. Ele quer atacar, pode até atacar, mas quem está aqui é maior do que ele, não deixa ele vencer. É diferente. É isso que ele está dizendo. Esse poder demoníaco prende as pessoas num sistema de doutrinas de homem. Mateus 15, 6 e 9 diz: e assim validais pela vossa tradição o mandamento de Deus,
Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. É lógico que o contexto aí é judaico, né? Judaico. Portanto, por exemplo, as pessoas iam no mercado, e quando eles chegavam em casa, eles tinham que tirar a roupa, tinham que lavar a roupa todinha. Até o sapato, tudo, sandália. Eles não podiam comer, tinham que lavar as mãos, porque eles acreditavam que as roupas, as mãos, a sandália estava tudo contaminada. E se eles entrassem em casa e pegassem alguma coisa, contaminava também. Era quase que uma osmose por contato, entendeu? A transmissão do pecado. É lógico que isso é uma grosseria, mas pense um pouquinho conosco aqui, pense um pouquinho. Quem já viu aqui pessoas que foram excluídas porque cortaram cabelo? De primeiro na Assembleia de Deus, os homens andavam abotoados aqui, chapeuzinho na cabeça e aqui na manga. E se o pastor encontrasse um crente lá na rua, com a manga aqui, sem chapéu e não abotoado aqui, excluía. Já, não é mesmo? Crente que foram excluídos da igreja, excluídos do hall de membro, porque tomaram Coca-Cola. Você conhece alguém, né? E sapato fechado. Isso mesmo. Tá vendo? E combinação, né? Combinação. E as mulheres de coque, né? Pois é, você já imaginou um trem desse? Mulher não podia andar de bicicleta e não podia andar a cavalo. Não podia. Eu já vi muita gente foi excluída, tá certo? Conta a história de um rapaz que estava lá em São Paulo, no meio da rua, comprou uma televisão, irmão, comprou uma televisão, naquela época terrível, né? Comprou uma televisão e estava no meio da rua carregando a televisão, encontraram ele, irmãos. O pastor excluiu ele no meio da rua, o coitadinho, só por causa de uma televisão, sabe? Percebe? Aí aqui nessa região aqui de Séries, naquela época tinha muito café, muitos anos atrás, a família da missionária Dominga morava lá, aí, e pessoa muito carente e tal, e eles foram para a igreja, e aí lá na igreja, dia de ceia, irmão, pensa, a crentada vestia tudo de branco, aquele negócio fantástico, né? Não tem nada contra branco, beleza, é uma tradição, né? E aí ficava o presbítero lá na porta, né? Assim, com a varinha, a irmã chegava, ele batia assim, levantava, mostrava a meia, sapatinho fechado, combinação, pode entrar, vai entrando. E uma das filhas daquela família, a Genesi, já partiu, né? Ela foi de sandália, porque não tinha condições de ter um sapatinho fechado. E a família entrou, e a ceia foi um espetáculo, a ceia lá. E ela ficou do lado de fora, pela janela olhando e chorando e dizendo: Senhor, por que eu não posso entrar na igreja, Senhor? Eu quero participar da ceia, só porque eu não tenho um sapato para calçar, Senhor. E quando ela está lá orando, chorando lá, Jesus a batizou com o Espírito Santo. Viu? As sandálias a impediu de entrar na igreja para participar da ceia, mas não a impediu, ou não a impediu, né? De que Jesus a batizasse com o Espírito Santo. Então existem muitas coisas ainda hoje na igreja. Existe aqui, eu conheço aqui em São Paulo, gente, em São Paulo tem igreja fechada, que mulher até hoje não pode fazer limpeza no corpo. Bom, já entenderam, né? Não vou falar mais não, pronto, vamos lá. Esse poder demoníaco coloca Cristo menos que a criatura, está no mundo. Agora, o Apocalipse fortalece Cristo como o maior e o melhor no céu. Olha lá, ó. 5, verso 2 e 4, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Verso 9, e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 12, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. Aí, está vendo? Aonde que está isso, pastor? Lá no céu. O sinal da besta, no capítulo de número 13, verso 8 e 18, diz o que, gente? Olha lá, ó.
Essa besta tem boca de leão. O que significa? Orgulho e altivez. Pés de urso. O que significa? Força para subjugar e destruir. E corpo de leopardo significa filosofia destruidora, porque está ligada com a Grécia, o berço da filosofia, né? Pois bem, agora você vai perceber que no Apocalipse capítulo 13, que nós já lemos aqui, aparece esse animal. Está ilustrado aí com essa imagem terrível, né? Pensa a gente sonhar de noite com um trem desse, correndo atrás da gente e rosnando. Deus me livre, misericórdia. 7 cabeças e 10 chifres. Então é o reino do anticristo que sai das águas, mar, povos, reinos e nações. Das nações emerge esse reino, 10 chifres, acompanhados ou formado por 10 reis. Talvez as 8 nações mais ricas do mundo, né? O G8. Se mais 2 nações unirem ao G8, irmãos, aí você pode botar as barbas de molho, porque aí está cumprindo, tá bom? Já tem 8, ó, G8. E vai sair dali, viu? Que o Espírito Santo do Senhor esteja confirmando essa palavra no coração deles e que nós estejamos preparados para a hora que o Senhor voltar. Possamos viver, meu Deus, sempre dizendo: o Senhor vai voltar hoje. Por isso nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Vai ser esse aqui mesmo? Por favor. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Muito bom nós estarmos aqui. Muito importante esta palavra e nós devemos guardá-la. É muito importante nós guardarmos esta palavra. Feche seus olhos, por favor. Papai eterno, nós somos agradecidos ao Senhor. Agradecidos porque o Senhor Jesus, pastor Valdson, o Chiquinho. Santo, derrama da alma, regenera